Boa noite, hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2026. E este é o programa No Fio da História, produzido semanalmente pela Rádio Jornal Toda Palavra e exibido também em nosso canal do YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. Depois da química boa nos corredores da ONU, Donald Trump se declara a Lula: I love you. A declaração foi feita em conversa telefônica através do celular do empresário Joesley Batista no Palácio da Alvorada e abriu caminho para o encontro dos dois presidentes semana passada na Casa Branca. Lula voltou de Washington não apenas com a declaração de amor, mas com a pacificação das relações entre Brasil e Estados Unidos e o esvanecimento das ameaças imperialistas contra o nosso país que paravam no ar. O sucesso da visita de Lula aos Estados Unidos também mexeu no tabuleiro político brasileiro em ano eleitoral. Nesta edição de No Fio da História, o analista político Brizola Neto comenta as repercussões do encontro Trump-Lula e os últimos acontecimentos no cenário geopolítico global, como a visita do presidente norte-americano à China e a consolidação da vitória do Irã na guerra imposta por Israel e Estados Unidos contra a nação persa. O programa também trata da suspensão temporária dos efeitos da lei da dosimetria, determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A última cartada de Jair Bolsonaro na corte, na tentativa de anular o julgamento da trama golpista, que caiu justamente no colo do ministro bolsonarista Nunes Marques, e, ainda no STF, do pedido de vista do ministro Flávio Dino na ação que julga a constitucionalidade da lei que quer tungar os royalties do petróleo do estado do Rio e de outros estados produtores. Ao final do programa, a memória de uma data que não pode ser esquecida, justamente em tempos de ressurgimento da barbárie fascista com os recentes genocídios em Gaza e no sul do Líbano. 8 de maio de 1945. A entrada do Exército Vermelho em Berlim e a derrota definitiva do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Não perca! Muito bem, estamos mais uma vez aqui no programa No Fio da História, comigo aqui o Brizola Neto, nosso analista político. Brizola, vamos entrar já de cara, né, nessa visita do presidente Lula a Washington, à Casa Branca, né, o encontro dele com o presidente Trump, né, um encontro muito aguardado por várias razões, né. Temos aí toda essa conjuntura internacional, toda essa questão geopolítica, as ameaças do Trump contra o nosso hemisfério, a América Latina, contra o próprio Brasil, né? Depois do ataque à Venezuela, o sequestro do presidente Maduro, e também os ataques econômicos, né? Os tarifaços, enfim. Tudo, eu acho que 1 hora de encontro foi pouco, né? Se foi para levantar todos os pontos da história, eu acho que foi pouco tempo, né? O encontro durou bem mais que isso, né? O que você destacaria dessa reunião? Realmente uma reunião importante, né? E que o presidente Lula, parece que os dois saíram muito satisfeitos, né? Pelo menos nas entrevistas, nas declarações, né, havia um sentimento de muita assim, satisfação, né, dos dois lados. Como é que você viu esse encontro? Eu acho que o resultado do encontro foi muito positivo para o presidente Lula, né, e para o governo brasileiro. Havia uma apreensão, né, do resultado desse encontro, né, de uma possível recepção que, de alguma maneira, colocasse o Brasil numa posição menor, e isso não aconteceu, né? Então,
Você tinha declarações, né, do foragido Eduardo Bolsonaro, né, que está se escondendo nos Estados Unidos aqui para não responder à justiça brasileira, dizendo que só seriam recebidas autoridades brasileiras que ele autorizasse. Né? Ele chegou a gravar um vídeo assim, né? Então, eu acho que nesse ponto de vista, assim, o Lula deu uma lição na direita. A direita que achava que tinha interlocução exclusiva com o Donald Trump, com o governo americano, né? O pragmatismo do governo americano falou muito mais alto, recebeu o Lula, né, para um longo encontro, mas foram 3 horas de conversa, com o almoço no meio e tudo, né? E o presidente Lula, que saiu do Brasil, vamos lembrar, o Lula saiu do Brasil num quadro extremamente adverso. Né? Ele saiu, tinha acabado de perder a votação no Senado para indicação para o Supremo Tribunal Federal do Messias, né? Sim. E quando ele volta, ele reverte completamente a pauta, né? Porque ele sai de um encontro positivo, onde ele foi extremamente respeitado pelo presidente Trump, né? Ele consegue mudar a pauta e, aparentemente, né, consegue negociar as questões mais sensíveis do interesse do Brasil. Né? Consegue negociar a questão das tarifas, dessa investigação que está ocorrendo sobre favorecimentos, né, da produção brasileira, né? E também essa questão do crime organizado, né? Porque aparentemente a direita queria colar no Lula alguém que estava defendendo as facções criminosas, né? Quando se colocava contrário que elas fossem classificadas como organizações terroristas. E o que se viu do resultado foi que o Lula explicou a profunda ação que ele tem contra o crime organizado, né, a mega operação que fez contra o PCC, inclusive combatendo a lavagem de dinheiro que ele fazia no mercado financeiro, lá na Faria Lima, né, parece mais de 40 bilhões que o PCC lavava lá na Faria Lima, né, mostrou a ação que o Brasil tem com os outros países da América Latina por controle de fronteiras, né, e mostrou que a Polícia Federal está atuando e aparentemente congelou essa tentativa do Trump e do governo americano de classificar as facções criminosas como organizações terroristas. E assim, acho que é importante deixar claro que essa é uma estratégia do governo americano para facilitar qualquer tipo de intervenção no Brasil, né? Como aconteceu, por exemplo, na Venezuela. Né? A intervenção, a gente não pode esquecer que a intervenção que foi feita na Venezuela para roubar o petróleo venezuelano, ela foi feita com a desculpa de combater uma organização narcoterrorista, de um cartel que nunca existiu. Chegaram a dizer que o Maduro era o chefe desse cartel. Então, acho que o Lula saiu assim, com um saldo muito positivo desse encontro. Todos os veículos, né, da mídia tradicional, da mídia alternativa, reconheceram, né, a saída, os pontos positivos desse encontro. E é claro, né, tem entrelinhas que a gente não sabe que foi tratado, né? E assim, eu acho que o Lula está num momento muito delicado, né? O Lula está num processo à beira de um processo eleitoral, né? Um processo eleitoral que as pesquisas indicam que vai ser um processo disputado, o país continua polarizado e nesse momento, né, não é interessante você atiçar, né, você cutucar a onça com uma vara curta às vésperas da eleição. Acho que o saldo foi positivo e acho que o Lula virou a página, né, o Lula conseguiu virar a página, a pauta do noticiário e conseguiu ter um saldo muito positivo dessa visita e eu acho que de alguma maneira vai congelar, pelo menos, a ação americana até processo eleitoral. Acho que ele abriu as portas para a sua reeleição, se quiser saber. É isso que eu acho. Esperamos que sim, né? Embora, tratando-se de Donald Trump, a cada minuto tudo pode mudar, né? Mas... eu vi o Lula, inclusive, dizendo, achei engraçado, ele falou, olha, tudo que eu falo com o Trump, eu entrego por escrito. Porque depois, se começar qualquer tipo de divergência, de disse-me disse, eu tenho aqui para provar tudo aquilo que eu conversei nessa reunião. Então, assim, eu acho que
Ele lembra um pouco o Juruna com o gravador, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Não dá para. Assim como o Juruna não confiava no homem branco, né? Então, o Lula também não pode confiar no Trump como um interlocutor que vai respeitar o diálogo que foi feito. Ninguém pode confiar. É verdade. Isso. Agora, você tem razão. Acho que foi uma vitória do presidente Lula, né? Acho que a direita ficou desconcertada, né? A direita que parece que queria aparelhar o Donald Trump, né? Como seu principal cabo eleitoral e também como uma ameaça, né? Contra o nosso país, contra o governo brasileiro, contra o país, contra o Brasil, né? Não só contra o governo, né? E assim, eu acho que caiu um pouco essa expectativa dos Estados Unidos terem um papel mais intervencionista no nosso processo eleitoral, né? Pelo menos é o que está se especulando, analisando diante dos resultados da reunião do Trump com o Lula, né? Mas ainda assim há uma relação muito forte, né, entre aqui a direita, principalmente a extrema-direita, o bolsonarismo, né, e o trumpismo, né? Como que você acha que durante o processo eleitoral eles vão tentar ainda trazer, né, a figura do Trump e também possivelmente tentar pressões mais fortes aí no campo político diplomático? Eu acho que isso vai acontecer, tá? Sabe? Não dá para a gente subestimar a unidade da direita mundial, né? O alinhamento do Trump, né? Do trumpismo, ele sempre foi ligado ao bolsonarismo aqui no Brasil e existem, né, um conjunto de forças por trás do trumpismo que vai estar se alinhando ao Flávio Bolsonaro nesse processo eleitoral. Mas o Brasil é muito estratégico, né? O Brasil uma disputa política não pode impedir, não pode congelar as relações comerciais, as relações estratégicas dos Estados Unidos com o Brasil. São muitos interesses, né, dos Estados Unidos aqui no Brasil. A questão das terras raras, a própria questão do petróleo, né, a questão de um mercado consumidor de 250 milhões de brasileiros, né, tem interesses ligados às big techs no Brasil, tem interesses ligados à projeção de força no Atlântico Sul. Então, são muitos interesses e eu acredito que há um limite, né, nesse tipo de intervenção. E talvez o Lula tenha ido lá traçar uma regra, falar, olha, a gente entende alinhamentos políticos, né, a gente entende alianças políticas, mas existe um limite para essa interferência, para não inviabilizar as relações diplomáticas, as relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos. Eles não têm o controle total do processo eleitoral, eles têm muita força para influir, né, mas o controle do processo eleitoral não tem. Então, assim, acredito que eles vão até um certo limite nesse apoio ao Flávio, e até porque o Flávio também, né, ele está se mostrando uma candidatura muito mais frágil que a candidatura do Bolsonaro. O Flávio não é o Jair, né, e isso está se vendo, inclusive, na quebra dos apoios. O Flávio não está conseguindo unir o Centrão em torno da sua candidatura, o Flávio não está conseguindo sequer unir o setor evangélico em torno da sua candidatura. Então, é uma candidatura que nasce com uma fragilidade muito maior, que seria uma candidatura do Jair Bolsonaro. E o Departamento de Estado americano, pode ter certeza, ele está medindo tudo isso, né? E acho que essa conversa do presidente Lula com o presidente Trump foi ali traçar de uma linha de onde acredito que os Estados Unidos não vai passar para não inviabilizar as relações com o Brasil em caso
de uma vitória do presidente Lula que parece ser, né, hoje, né, a eleição muda, né? O retrato de hoje da eleição aponta para uma reeleição do presidente Lula. O outro ponto é que, se você for olhar do ponto de vista comercial, geopolítico, diplomático, né, parcerias tecnológicas, investimentos no Brasil, os Estados Unidos está atrás dessa corrida, né? A China, há muito tempo, se consolidou como o maior parceiro comercial do Brasil. A China, inclusive, ultrapassou agora os investimentos, né? A China o Brasil é o país onde a China mais investe no mundo, mais do que no próprio Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos quiser recuperar esse campo perdido, né, ele vai ter que dosar a sua capacidade de não diria nem influenciar, né, de tentar trapacear o processo eleitoral brasileiro. Pois é, e o presidente Lula usou com muita habilidade, né, essa relação comercial Brasil-China, né? Todo mundo sabe que uma das grandes preocupações do Donald Trump dos Estados Unidos é o crescimento da influência chinesa, né, aqui no continente, e ele argumentou com muita habilidade sobre isso, né? Ele falou, olha, nós temos relações com a China porque a China está investindo no Brasil, enquanto os Estados Unidos deixaram de trabalhar no Brasil, de investir, de trazer suas empresas, de trazer seus investimentos para cá. Então, os chineses estão ocupando esse espaço. Acho que o Lula foi muito hábil nessa argumentação, né? Isso mesmo, exatamente isso. E os Estados Unidos hoje estão numa condição e eles não estão podendo bravatear demais, né? A situação geopolítica dos Estados Unidos hoje é uma situação de fragilidade, né? Basta ver o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Então, assim, eu acho que a prova disso é o resultado da reunião, né? Se os Estados Unidos estivessem numa posição mais sólida no contexto geopolítico mundial, né, talvez a recepção do Lula não fosse com tantas gentilezas como a gente viu. O próprio final do encontro, né, você viu, não teve ali aquele encontro constrangedor que ele fez com outros líderes de Estado ali, com dois ali naquele salão oval dando entrevista, e o Trump, né, podendo fazer algum tipo de humilhação ao presidente Lula, como ele fez com Zelensky, como ele fez com diversos líderes europeus, né, isso não aconteceu. Então, acho que esse momento geopolítico também favoreceu o presidente Lula, né, a ter uma recepção mais gentil do presidente Trump, do governo americano, e acredito também que isso também ajudou ele a iniciar uma tratativa de não interferência, ou pelo menos de uma interferência limitada dos Estados Unidos no processo eleitoral brasileiro. Esse ambiente desse encontro, inclusive, foi definido, tratado pela Casa Branca, não como um encontro formal, mas como praticamente uma reunião de trabalho, né? Ou seja, uma coisa muito mais tranquila e muito mais, vamos dizer assim, transparente. Amistosa, né? Amistosa e transparente, né? Porque sai um pouco da rigidez do protocolo diplomático, né? E eles já entram falando mostrando as cartas, né? Um para o outro, né? E foi interessante que o próprio Trump, né, tal, se privou de dar declarações sobre a reunião, né? Não só não teve a reunião conjunta, né, a entrevista conjunta do Lula com ele, como o Lula deu declarações após a reunião e o Trump não falou nada. Então, ele deixou mais ou menos a versão do Lula tornar a versão oficial, que foi muito bom para o Lula e para o governo brasileiro. Aliás, o Lula estava tão à vontade que parecia que ele não estava na Casa Branca, que ele estava em São Bernardo, quem sabe, né? Pode ser. Mas, bom, falando da China, né? A China agora a próxima estação do Trump, né? Ele desembarca lá, está desembarcando, né? Aí
para uma reunião com Xi Jinping, uma reunião que vem sendo aguardada com muito interesse, né, por toda a comunidade internacional, né, e assim, qual seria, né, as condições do Trump, né, nesse momento fragilizado com uma derrota fragorosa, virtualmente fragorosa no Irã, né? Como que você acha que ele chega para argumentar com Xi Jinping questões pesadas, né, da geopolítica mundial? O Trump chega desarmado, né? Essa que é a realidade. O Trump está num processo geopolítico muito fragilizado, né, em relação à guerra do Irã. Ele está muito longe de atingir qualquer dos seus objetivos, né? Então, assim, ele chega lá com algumas questões consolidadas. O Estreito de Hormuz, por exemplo, o Estreito de Hormuz, ele que antes da guerra, né, era uma passagem livre do comércio mundial, hoje é uma passagem controlada pelo Irã. Parece que não vai mudar. Não. Ele não tem condição, entendeu? Ele não tem condição nenhuma de reverter isso. E o Irã tem sido claro, dizendo que vai afirmar a soberania sobre o Estreito de Hormuz e que a passagem dos navios por lá vai ocorrer normalmente desde que não seja pago o pedágio. Inclusive, eles falam que isso é uma forma de ajudar a reconstruir o país destruído, né, pelos bombardeios desumanos, cruéis, feitos pelos Estados Unidos e por Israel. Ele parece, eu acredito que ele não vai ser recebido pelo Xi Jinping com a mesma gentileza, embora, né, os chineses tenham toda aquela tradição diplomática, né, toda aquela cautela diplomática. Eu não acredito que ele vai ser recebido com a mesma gentileza que o Lula foi recebido na Casa Branca. Acredito que vai ser um encontro, né, protocolar. Acredito que não haverão grandes decisões nesse encontro, porque não há mediação possível para a China fazer nesse momento. Né? O que pede os Estados Unidos e o que afirma o Irã tem uma distância gigantesca, né? Uma distância de hemisférios, né? Uma distância maior do que a distância do Irã para os próprios Estados Unidos. Né? Então, assim, não acredito que há possibilidade de uma mediação nesse momento. Os Estados Unidos continuam irredutíveis, né? Eles receberam uma proposta de certo ponto generosa por parte do Irã, né? Que era justamente de afirmar a soberania sobre o Estreito de Hormuz, como acontece em outros enclaves, né, do comércio mundial. Né? O Egito faz cobrança lá no canal de Suez, né? A Turquia também faz lá, por aquele canal ali que vai para o Mar Negro. Então, assim, não é nenhum pedido que esteja sendo feito além do direito internacional, né, a soberania do Estreito de Hormuz. O Irã pediu uma indenização pelos bombardeios, pela destruição de cidades inteiras que foram feitas pelos bombardeios de Israel e dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos parece que ignorou completamente, né? Não pagam. Não pagam até porque o pagamento de indenização de guerra pressupõe a derrota, né? A confissão de derrota, né? O reconhecimento da derrota, né? Mas assim, a verdade é que os Estados Unidos perdeu a guerra, né? E assim, quer queira o Trump, quer não queira o Trump, ele não tem saída. E os chineses, vamos ser claros, não vão dar essa saída dos Estados Unidos. Né? Se é isso que ele está indo buscar na China, ele provavelmente vai voltar como entrou, né? De mãos abanando. Você teve, né, esse cessar-fogo, né? Esse cessar-fogo foi uma condição, inclusive, porque esse encontro já está para acontecer diversas vezes. Né? Ele foi adiado por algumas vezes, esse encontro, tardado por algumas vezes. Parece que o governo chinês não aceitou receber o Trump enquanto estavam acontecendo ali as hostilidades ali na guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Né? Então, parece que a condição para o governo chinês receber o Trump na China era a cessão das hostilidades.
Eu tenho muita dificuldade em acreditar o Trump saindo lá da China, né, de mãos abanando, sem nenhuma saída que ele possa apresentar, principalmente para o seu público interno, ele vai ter condições de retomar as hostilidades. Ele, apesar de pressionado pelo Netanyahu, né, Netanyahu deu uma declaração de muita pressão em cima do Trump, dizendo que se não forem retirados do Irã, o urânio enriquecido, a guerra não pode acabar, como se fosse possível fazer uma missão. Eles não conseguem desbloquear o Estreito de Hormuz. É como se fosse possível adentrar no Irã e saquear o urânio enriquecido, que deve estar escondido lá numa cidade subterrânea, lá no interior do Irã, como se fosse possível fazer isso. Né? Provavelmente não só num local apenas, né? Deve estar espalhado, né? Ele deve ter espalhado esse material. Então, assim, o Netanyahu está exigindo dos Estados Unidos uma missão impossível, né? E está colocando o Trump numa situação terrível, e provavelmente chantageando o Trump, né? Porque tudo indica assim, que essa patacada dos Estados Unidos de entrar nessa guerra insana contra o Irã e sair derrotado vergonhosamente, parece que ele cedeu, na verdade, a uma chantagem, uma pressão feita pelo Netanyahu. Falam muito, né, desse relatório do Epstein, né, que pode ter envolvido o Trump, pode ter botado ele numa condição constrangedora. E, pressionado pelo Netanyahu, talvez não tenha conseguido resistir às pressões para entrar na guerra. Pois é. E, ironicamente, né, eles hoje se desesperam aí com a possibilidade do Irã usar esse urânio enriquecido para a fabricação de bombas nucleares, né? E, ironicamente, foram os americanos quem, no início, até estimularam, né, e ajudaram no projeto nuclear iraniano, que foi iniciado pelo Shah Reza Pahlavi, né, que tomou o Irã, implantando uma ditadura sanguinária, né, com apoio dos Estados Unidos, né, e foi deposto em 1979 pela Revolução Islâmica, né. E isso... E não só isso, né, Tal, porque o presidente Lula, inclusive, falou agora, né, que no encontro ele falou sobre isso com o Trump, né, e ele, se eu não me engano, no segundo mandato dele, ele visitou o Irã e, junto com a Turquia, construiu um acordo para o programa nuclear civil do Irã. Acordo esse que foi ratificado pelo próprio Estados Unidos, e o Trump, no seu primeiro mandato, saiu do acordo. Né? Ele negou um acordo que poderia ter ferramentas de controle sobre o programa nuclear iraniano. Mais do que isso, né? Os Estados Unidos, junto com Israel, assassinaram, né, o líder religioso, né, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khomeini, que era um homem que se colocava frontalmente contra o desenvolvimento de armas nucleares, afirmando em documentos religiosos, né, do Islã, e a produção de armas nucleares era contra o Islã. E eles assassinaram, talvez, a liderança iraniana, que era a maior barreira ao desenvolvimento de armamentos nucleares. Então, os Estados Unidos ele fez todo o contrário, né, todo o contrário, para que o processo de enriquecimento de urânio para uso civil fosse um processo controlado. Sim, pois é. Só que eles sabem da alta capacidade do Irã no desenvolvimento, né, desses processos nucleares, porque esse projeto nuclear iraniano é antigo, né, começou lá com o Shah Reza Pahlavi, com apoio dos americanos, e o Irã criou grandes capacidades para desenvolver o seu projeto nuclear, e hoje, né, estima-se que o Irã tenha condições de, em pouquíssimo tempo, fabricar de 10 a 20 bombas atômicas, né? Eu te digo mais, eu acho que o Irã, durante muitos anos,
ele duvidou da crueldade, da falta de humanidade, né, do Ocidente. Porque se você pegar um exemplo de alguém que conhecia a crueldade ocidental, como é o caso da Coreia do Norte, né, porque viveu lá na guerra da Coreia, né, atrocidades, genocídio, né, destruição da infraestrutura de agricultura, que gerou uma das maiores crises de fome, né, da humanidade, que aconteceu lá na Coreia. A Coreia do Norte conhecia a maldade ocidental, né, e eles não vacilaram. Eles desenvolveram seu armamento nuclear sigilosamente e anunciaram quando estava pronto. O Irã tinha muito mais condições tecnológicas, acumuladas, de recursos naturais, de tudo para desenvolver. E eu acho que, em diversos momentos, né, eles não acreditavam na possibilidade, né, de uma guerra, de um enfrentamento como está ocorrendo. E hoje, eu tenho certeza que as autoridades iranianas mudaram completamente seu pensamento sobre o Ocidente. Então, a questão do desenvolvimento de armamento nuclear provavelmente hoje é uma prioridade das autoridades iranianas. Não, e assim, acredito, inclusive, que seja já uma capacidade de dissuasão que o Irã possui, e talvez a única razão pela qual o governo genocida de Israel não tem tentado até agora usar armas nucleares que eles possuem também, né, contra o Irã, né? Então, agora o que essa guerra promoveu foi exatamente uma ameaça ainda maior para esses países, caso intentem, né, uma atrocidade ainda maior contra o Irã. E o Irã parece muito seguro, né, então? Muito seguro. Você vê que nesse processo de negociação, o Irã não está cedendo um milímetro, né? Ele pontua as questões de que ele não abre mão. Eu acredito que são todas elas razoáveis, né? Porque ele tenta criar um processo de negociação real, mas ele impõe a sua soberania, né? Ele não abre mão do desenvolvimento dos seus programas militares, ele não coloca em negociação mais, né, a questão do desenvolvimento nuclear dele, ele não trata do assunto, ele reafirma a soberania sobre o Estreito de Hormuz e a mudança da passagem comercial que existia por ali, né? Ele reafirma o apoio dele, né, aos seus aliados no Oriente Médio. Então, o Irã ele não se dobra em nenhum ponto da negociação. Isso mostra uma segurança muito grande nesse conflito, né? Parece que quem tem as cartas na mão nesse momento, né? Quem tem todas as cartas na mão agora é o Irã. E a outra consequência é que, com isso, né, o Ocidente promoveu o fortalecimento de uma aliança, né, do Irã com a Rússia e com a China, que construiu praticamente um pacto ali muito difícil de ser rompido, né? Claro, isso é um pacto comercial, é um pacto geopolítico e é um pacto militar, né? Pode ter certeza, né, que o avanço das capacidades militares iranianas, que aconteceu, inclusive, né, desde aquela guerra que aconteceu em outubro do ano passado para esse momento agora, teve forte colaboração da China e da Rússia, né? O Irã aumentou em muito suas capacidades militares. Com certeza. Isso aí é sabido, né? Tanto os armamentos defensivos, né, de artilharia antiaérea, quanto também da capacidade do uso de informações de satélites, né, que a China tem possibilitado, né? E os Estados Unidos sozinho, né? O que é a OTAN para quem tem Rússia e China por trás, né? Pois é. A OTAN decadente, né? Decadente, com exércitos completamente desmobilizados,
com falta de soldados que não querem ir para a guerra, que não querem servir. Com incapacidade de produção bélica, né? Capacidade deles de reposição, de mil, se encostaram de armamento. Se encostaram no cobertor dos Estados Unidos e agora estão ali com a sua indústria bélica também desmobilizada, né? Apesar de que estão querendo retomar. A Alemanha está dizendo que está retomando, enfim. Essa corrida está perdida, né, Tom? Eu acho. Aqui, voltando aqui para o Brasil, né, a direita já comemorava, né, a derrota do governo, né, no caso da dosimetria, né, que derrubaram os vetos do presidente Lula, né, e já comemorava aí praticamente a perspectiva de uma soltura a curto prazo do Jair Bolsonaro, né, quando, de repente, o Alexandre de Moraes resolveu suspender os efeitos da lei da dosimetria, né? Tiraram o doce da boca deles, ô Brizola? Tiraram temporariamente, mas vão tirar permanentemente, né, tal? Porque esse assunto vai para o plenário, e o plenário que condenou o Bolsonaro, condenou os generais, e mais os 3.000 golpistas ali que invadiram a esplanada dos ministérios, né, invadiram o Supremo, invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, né, eles não vão voltar atrás, né, eles vão manter a sua decisão, né, e vão manter, vão referendar a anulação feita pelo Alexandre de Moraes. Então, acho que essa é mais uma derrota da direita, né, o Supremo não vai abrir mão da sua decisão, né, e não vai ter anistia para golpista. Essa que é a realidade. Então, o Supremo não vai abrir esse precedente. A direita vai tentar se articular, né, a direita vai tentar se articular no Congresso, né, já estão falando em resgatar, né, uma PEC, né, de anistia ampla, geral e restrita, mas eles não vão ter número para isso. Talvez o governo tenha que gastar um pouco de ficha, né, para manter ali setores do Centrão, né, contrários a essa iniciativa. Né, mas não acredito que eles vão conseguir reunir uma maioria parlamentar para conseguir votar essa PEC, muito menos antes do processo eleitoral. A gente está aí já entrando na metade do mês de maio, tem mais o mês de junho, julho tem o recesso parlamentar, e depois do recesso parlamentar é a eleição. Então, não acredito que haja tempo hábil e nem articulação suficiente para a direita conseguir aprovar uma PEC, né? Lembrando que a PEC precisa de um fórum qualificado de 3/5 dos parlamentares. Eu não acredito nessa reação. E a outra tentativa é a tentativa de reação jurídica, né, Tal? Eles estão, o último recurso da defesa é a tentativa de anular o processo, né, contra o presidente Jair Bolsonaro e contra os generais, enfim, contra todos aqueles que praticaram o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro. Esse sorteio, né? Aliás, eu vou te falar uma coisa, que coisa esquisita são esses sorteios do Supremo Tribunal Federal, né? Porque só cai na mão, eles têm 2 ministros e só cai na mão deles os sorteios, né? Então, assim, é o segundo sorteio delicado, né? Primeiro foi lá o caso do Banco Master, né? E agora esse sorteio aí da anulação do Nunes Marques, né? Ele pode decidir pela anulação, mas a decisão dele vai ser questionada pela PGR e vai terminar no plenário, né? Não sei se ele vai ter peito para, numa decisão monocrática, né, sem precedentes, anular o processo que toda a segunda turma do Supremo, né, com exceção do ministro Fux, votou a favor da condenação. Acho que é uma decisão difícil, mesmo para um bolsonarista como o Nunes Marques. Inclusive, você teve uma declaração do presidente do STF, né,
o Edson Fachin, na abertura de um seminário da Justiça, na segunda-feira, dizendo que o judiciário não pode ceder a pressões políticas e a ganância exacerbada pelo poder, né? Então, assim, acho que um recado mais claro que esse é difícil de acontecer. Não, e o julgamento da trama golpista foi o grande momento da justiça brasileira, né? Eu acho que em toda a sua história, né? E há um reconhecimento muito forte sobre isso, né? O reconhecimento é internacional e assim, a coragem do judiciário, do STF em ir a fundo, né? Em punir pela primeira vez militares. E pela primeira vez que o judiciário conseguiu impedir um golpe. Exato. Porque, vamos ser claros, das outras vezes o judiciário se acabelou. Né? Em 64, o judiciário se acabelou. O golpe contra Dilma, o judiciário se acabelou. Né? Então, assim, agora parece a primeira decisão no sentido de preservar de fato, né, a democracia brasileira, que o judiciário exerceu realmente, né, principalmente o Supremo exerceu o seu papel de guardião da Constituição, né, seria muito ruim, né, que isso tudo fosse anulado. E condenou generais, almirante, enfim, coisa que nunca havia acontecido no Brasil. Pelo contrário, a história era favorável aos golpistas sempre, né? Inclusive com torturadores, né? Com anistias, né? Tudo isso, né? Que a gente viu aí ao longo da história do Brasil. Pela primeira vez, militares de alta patente foram condenados. O presidente, ex-presidente da República, foi condenado e estão cumprindo pena, né? Então, eu acho que para o Nunes Marques bancar isso sozinho, eu acho que é meio puxado, é meio pesado para ele, sabe? Também acho. Vamos. Bom, a outra, ainda dentro no âmbito ainda do STF, mas também outra informação importante, né, dessa semana, foi a decisão do Flávio Dino de pedir vistas no processo, na ação ali dos royalties, né, que a tunga, né, dos royalties do petróleo, principalmente do Rio de Janeiro, né, também dos outros estados produtores, né, também eu acho que trouxe uma frustração muito grande para muita gente, né. Tomara o chalaqueira, né? Seja por mais uns 13 anos, né? Que o Flávio Dino senta em cima desse processo. É um processo que, assim, no seu mérito, ele é inconstitucional, né? A Constituição é muito clara e tal. Os royalties são uma indenização por retirada de recurso natural não renovável de estados produtores. Você não tem, sabe? Você não tem muita margem ali para decidir o contrário. O negócio é que a pressão política, né, dos estados, né, das bancadas dos outros estados, os únicos estados produtores, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Né, os outros estados têm uma produção muito pequena. Né, e o Rio de Janeiro tem 80% da produção nacional. Seria o estado que seria de fato atingido. E seria um caos o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ia ficar inviabilizado. Tanto o Estado como alguns municípios muito importantes do Estado do Rio de Janeiro iam ficar completamente inviabilizados financeiramente. Você ia ter uma questão fiscal, o Estado do Rio, que já tem um buraco fiscal de quase 20 bilhões no orçamento, né, desse ano, ele ia perder suas receitas de royalties, que é a principal receita do governo do Estado, né, o governo do Estado arrecada mais royalties que o ICMS, né, ele ia ficar completamente inviabilizado. Então, acho que essa decisão, o Estado do Rio de Janeiro tem que fazer colocar o Flávio Dino no altar, entendeu? Agradecer esse pedido de vistas e, assim, a gente espera que ele dure por muito tempo, né? Até o momento em que se formar uma maioria segura no Supremo para declarar essa lei inconstitucional. A gente não custa lembrar, tal.
essa medida, essa iniciativa parlamentar, ela foi feita no momento de mudança do marco regulatório pelos entreguistas. Essa foi uma iniciativa liderada pelo PSDB, do Aécio, pelo PSDB do Arnaldo Madeira, pelo Democratas, liderado na época pelo Ronaldo Caiado. Né? Para quê? Para travar a discussão fundamental, que era a mudança do marco regulatório. Eles criaram essa confusão para turvar o debate e impedir que o Brasil retomasse algum controle sobre suas reservas de petróleo, com a mudança do marco das concessões, que era a entrega geral do petróleo para as multinacionais, né, do petróleo internacional, né, e estabelecesse o novo marco regulatório da partilha, colocando a Petrobras como operadora única do pré-sal. Essa era a discussão. E esse projeto de lei ele veio para tumultuar, para tirar o foco, né, para botar uma cortina de fumaça naquilo que era o principal. E passou-se a debater com mais importância o acessório do que o principal. Eu me lembro, na época, né, quando isso aconteceu, o governo do Rio de Janeiro, na época, governado pelo Sérgio Cabral, que aparentemente, né, não estava fazendo muita carga contra a nacionalização do petróleo, a mudança do marco regulatório, deu uma declaração, quando se viu ameaçado de perder os royalties, que a mudança do marco regulatório era uma bravata nacionalista. Né? Então, assim, para você ver como é que essa iniciativa foi perversa. O verdadeiro objetivo dela não era pulverizar os royalties, o verdadeiro objetivo dela era impedir que se transformasse o marco regulatório do petróleo, como no fim terminou sendo modificado, porque naquela época o governo reunia grande apoio popular, né? Você estava no auge do governo Lula, o país crescendo 5%, 6%, 7% ao ano, né? E você tinha ali naquele momento uma ampla maioria parlamentar. Mesmo com a pressão dos estados, né, se fez um acordo que mudava-se o marco regulatório, mas fazia essa concessão aos estados não produtores. Ainda bem, né, que esse processo foi parar no STF. Né, primeiro, a gente teve um primeiro pedido de vistas que durou 13 anos, e agora esse novo pedido de vistas que eu espero que dure mais de 13 anos, até o STF, né, conseguir formar uma maioria sólida para declarar de vez esse projeto inconstitucional. E que caduque definitivamente, né? Exatamente. É isso. Bom, você lembrou bem aí desse período conturbado, um período que você mesmo viveu ali como deputado federal, né? E lembrando mais uma vez, né, que já comentamos na semana passada, que em meio a todas essas perdas, essas conspirações contra o patrimônio do povo brasileiro, né? Uma das coisas boas daquele período foi a lei de sua autoria, né, que garantiu 100% dos royalties do pré-sal para a saúde e educação, né, no Brasil. Né? Foi pelo menos uma vitória ali naquela conjuntura, né, Brizola? Tão difícil. Né? Eu diria que foi um contra-ataque, entendeu? Essa que é a verdade. Foi um contra-ataque na estratégia parlamentar. A gente estava muito empenhado, eu presidia uma das comissões de mudança do marco regulatório. A gente fez um seminário muito importante em Brasília, trazendo as maiores cabeças que pensam no petróleo, engenheiros da Petrobras, né, geólogos, assim, as pessoas que pensam a questão energética do Brasil, Bautista Vidal, Paulo Metri, Hildo Sauer, sabe? As maiores cabeças da questão energética brasileira discutiram lá, a gente sonhando com a retomada do monopólio estatal, mas a gente encontrou essa solução intermediária, né, de fazer um marco regulatório, né, da partilha que colocasse a Petrobras como operadora. Esse detalhe ele é muito importante, é um modelo de partilha, mas a Petrobras como operadora única do pré-sal, né, todos os consórcios vencedores teriam que ter a participação da Petrobras, que seria responsável pela exploração, e que tinha que ter uma cota mínima de pelo menos 30% em cada um dos consórcios. Né? E aí veio essa artimanha aí da direita, tentar embolar essa discussão partilhando os royalties, né, para estados e municípios, tentando tirar apoio parlamentar de estados que apoiavam o governo, como era o caso do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Né? E o nosso projeto,
né, o projeto de carimbar os royalties, foi um contra-ataque essa iniciativa, pensado por mim e pelo nosso querido companheiro Fernando Brito, né? Eu lembro que o Brito falou assim, eles querem partilhar os royalties, pois então vamos carimbar esses royalties, vamos garantir que pelo menos eles usem corretamente, né? Porque quando se amildou a distribuição de royalties aqui no Rio de Janeiro, né, quando ela foi pulverizada, ela indenizou os municípios produtores, né, e você tinha ali alguns governos que não tinham muito compromisso, né, com as suas populações, a gente viu esse dinheiro dos royalties ser gasto da pior maneira, né? A gente viu uma verdadeira farra dos royalties em municípios como Campos, Macaé, Rio das Ostras, né, royalties sendo usado para pagar chequinho, royalties sendo utilizado para fazer calçada de porcelanato, royalties sendo usado para pagar show milionário, né? Então, assim, carimbar os royalties foi colocar, pelo menos, uma decência nessa aplicação de recursos, né? E garantir que eles fossem usados, né, para aquilo que é fundamental para o povo, né, que é saúde e educação. É isso mesmo. Bom, estamos agora finalizando essa edição de No Fio da História, mas eu queria não deixar passar em branco, né, uma data tão importante para todos nós, para a humanidade, né, para gerações do século passado, né, da segunda metade do século passado, que foi o dia da vitória, o dia 6 de maio, né? A vitória das forças democráticas contra o nazifascismo na Europa, né? No momento que a gente vê o recrudescimento do nazifascismo no mundo inteiro, né? No momento que a gente vê acontecerem novamente cenas dantescas, né, de genocídios, como esse em Gaza, como agora no sul do Líbano, né, o massacre das meninas no Irã, né, enfim, coisas dantescas mesmo, né? O próprio leste ucraniano, né, que motivou a operação especial. Exato. Eu acho que mais do que nunca nós precisamos reverenciar, né, o que foi a luta, a grande luta dos democratas contra a besta fera do nazifascismo, né? Dá o mérito a quem teve mérito, né, tal, porque assim, aqui no Ocidente se vende uma falsa história de que foram os aliados que derrotaram o nazifascismo, né? Aliados do lado de cá, né? Americanos, ingleses, né? Isso, a gente comemora o dia D, né, que foi a invasão ali da Normandia. Isso E quando os russos perderam quase 30 milhões de russos, né? Exatamente. A data, né? Ela é talvez hoje a principal data do calendário russo, né? E nunca é demais lembrar que foram os russos que entraram em Berlim, né? Os russos que, de fato, derrotaram o governo nazista. Exatamente. Bom, então ficamos aqui com essa mensagem aí de esperança, de um mundo melhor, de um mundo sem o nazifascismo, né? E vamos ver alguns clipes históricos aí selecionados pelo Centro de Memória Trabalhista e também algumas imagens, né, das comemorações do Dia da Vitória. Brizola, um abraço, até a próxima semana. Estaremos de volta aqui convidando nossos amigos, nossos ouvintes e espectadores a estarem conosco na semana que vem. Grande abraço, Ertal. Grande abraço aí a todos aqueles que nos acompanham. E até semana que vem. Até semana que vem.